Próxima estação, Hospital São Paulo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Projeto R1. Não, você não está vendo a ausência de convidados. Hoje não vai ser esquema nosso lar aqui, seremos nós dois para falar um pouquinho para vocês, fazer um pit stop aí da nossa temporada até agora, recobrar algumas coisas e, mais importante do que isso, contar as nossas experiências, as nossas humilhações. Acho que tanto eu como você temos boas histórias para contar, né? E também o que deu certo pra gente, o que deu de errado. A gente já está numa ponta um pouquinho mais longe da residência como pessoa física, né, como o Daniel e como o Marcos, mas ainda temos vivências muito boas para contar para vocês. E hoje o episódio vai ser para falar um pouquinho dessa reta final que se aproxima no segundo semestre. Para falar um pouquinho para vocês, só para recordar, caso seja o seu primeiro episódio assistindo, o Projeto R1 é um podcast que busca contar histórias reais de pessoas reais para te inspirar na sua trajetória para residência médica. Meu nome é Daniel Zaidan, eu sou médico formado pela Unicamp, sou pediatra formado pela USP São Paulo e professor da Medway. A Medway tem muitos cursos que te preparam para chegar na sua residência médica dos sonhos. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, já fica o convite para você dar uma olhadinha aqui no link na nossa descrição e seguir a gente nas redes sociais, em especial o Instagram, @medway.residenciamédica. Já me apresentei, agora eu vou apresentar aqui para vocês, na verdade eu vou deixar ele se apresentar, o meu co-host querido, Marcos Marangoni. Fala, meus queridos, tudo bem? Daniel Zaidan. Eu sou Marcos Marangoni, sou médico ginecologista obstetra, formado pela Unicamp e professor de ginecologia e obstetrícia aqui da Medway. E é um prazer, uma honra. Você falou que a gente não tem convidado, mas eu estou te convidando, Daniel Zaidan. Eu sou o seu convidado, você é meu convidado. A gente se convida, né? A gente se convida para bater esse papo. Então hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente para você que acompanha a gente. Nós vamos falar como foi as nossas experiências e um balanço de como foram as nossas entrevistas até aqui nesse momento do podcast, né? Lembrar que os próximos episódios vão ser, conforme o habitual, com entrevistados, com alunos, ex-alunos nossos, né, que hoje em dia são residentes. Para você não perder o fio da meada, a gente vai fazer um balanço geral aí do que tá funcionando, o que não tá funcionando, que esses nossos ex-alunos nos contaram. Certo, Daniel Zaidan? Certíssimo. E hoje estamos na mesma paleta de cores de novo, né? Sempre, né, Agora Daniel virou Zaidan? uma sintonia. A gente não combina, tá, gente? A gente não combina. Queria deixar isso bem claro. Falar, vocês combinam. A gente não combina. Estamos aqui hoje pela sintonia mental, né? É isso. Então vamos lá, de frente com o Marcos e de frente com o Zaidan. Olha só. Hoje aqui. Olho no olho. Olho no olho, aqui tete a tete. Um medo. É isso. Uma dica de estudo. Eu tô a pura blogueirinha. Vamos lá no tete a tete. Marcão, eu vou fazer a primeira pergunta porque eu decidi. Pode eu quero, perguntar. então vou fazer a primeira pergunta. Quem era Marcos Marangoni nessa época do ano, quando você prestou a sua residência médica? Em julho, nessa época do ano que estamos agora, quem era você nessa época do ano na residência médica? No fila do internato. pão. No internato, na na preparação. Cara, eu era uma pessoa um pouco amargurada, assim. No final da residência, eu deixei o dissabor do estresse, eu acho, me tomar. Principalmente nesse final. Eu lembro que eu terminei no estágio de emergência na Unicamp, que é um estágio que muita gente gosta muito. E eu tava achando muito insuportável, assim. Eu não Eu amo. Pois é, você deve lembrar muito bem. Os professores são super queridos e tal. Mas eu me deixei estressar muito ao longo do ano, assim. E aí a faculdade tinha um dissabor muito, muito importante nessa época do ano, sabe? Então, eu aproveitei bem a faculdade, eu acredito, da forma que eu podia ter aproveitado. Mas o sexto ano me foi muito amargo, principalmente a partir dessa fase. Eu caí em algumas armadilhas, eu acho, Zaidanzinho, que eu meio que abdiquei de ter prazer nos estágios da faculdade, de me divertir estudando, né? O internato é um momento muito gostoso, assim, né? Que você tá ali com o seu grupinho, você aprende muito, você passa por muita coisa diferente. Eu me deixei... Eu reneguei isso, né? Em prol de conseguir estudar mais, de focar mais na parte da prova de residência, e eu me arrependo um pouco, assim. Eu acho que eu podia ter conciliado um pouco melhor e aproveitado mais o meu momento de residência, assim.
De internato, De né? internato, faz tanto tempo. Gente, não faz tanto tempo, viu? Daniel Zaidan fala que foi há muito tempo. Não foi há tanto tempo assim, tá? Eu aqui tenho o quê? 25 anos, Daniel Zaidan. Eu tenho 21. Ah, então, nem passou ainda. Não tem idade Aí, ó, pra fazer tô prova maior de idade agora. Vamos falar de como foi pra tirar a carta, entendeu? De Exato. motorista. Como foi essa preparação pra prova eu de tirar a carta? Ai, nossa, eu compartilho muito do que você falou, e eu até já comentei em alguns episódios anteriores do podcast que eu fiz a minha preparação meio que na gambiarra, né? Assim, assim como alguns convidados nossos trouxeram aqui, eu era uma pessoa que estava muito na dúvida do que fazer, né? Não sei se eu já contei pra você, mas eu passei direto do ensino médio pra faculdade. Não fiz cursinho na época, então, tipo, estudei por conta, fui meio autodidata, prestei e passei, fui pra faculdade. Então, eu entrei, assim, no primeiro ano da faculdade com 17 anos, mudei de cidade, né? Eu sou de São Paulo, fui lá pra Campinas. E aí, no quinto pro sexto ano, né, com 22 pra 23, eu não me sinto maduro hoje, né? Naquela época, muito menos, né? Então, assim, eu não sentia que eu tinha maturidade ainda pra encarar uma residência. Então, pra mim foi muito... E até porque eu não sabia o que eu ia fazer. Então, eu tinha muito pouco aquela perseverança de alcançar uma coisa, sabe? Você comentou do estágio de emergências lá da Unicamp, né? Eu lembro de quando eu tava no estágio de emergência, eu rodei mais ou menos nessa época do ano também. Eu perguntava, residente por residente, especialidade por especialidade, por que eu deveria, por que eu não deveria fazer aquela especialidade. De tão em dúvida que eu tava. Eu aperreava o juízo do pessoal da neuro, aperreava o juízo do pessoal da clínica, da emergência, da pediatria, porque eu gostava muito de tudo, eu era muito entusiasta. Então, assim, eu não tinha... Eu já comentei aqui no podcast, né, que eu acho que quando você tá nessa dúvida e você quer muito passar na residência, o ideal é que você se prepare como se você fosse prestar o mais concorrido de todas as especialidades, né? Porque, enfim, você vai decidir depois e pelo menos você já está preparado. Mas na época eu não tinha nem a pretensão de entrar na residência. Então, para mim, eu tava, sei lá, estudava um pouquinho ali, estudava no estágio, eu estudava bastante a matéria da faculdade mesmo. Então, eu tinha uma base boa. E, enfim, no momento que foi chegando essa época do ano, julho e agosto, eu morava com 2 colegas da minha turma na faculdade, e eu via os meninos, assim, fritando de estudar, imprimindo prova, fazendo prova. Eu via o pessoal nos estágios, tipo, pegando o aplicativo do preparatório e fazendo prova. E aí começou a me dar um certo desespero, começou a bater, assim, sabe? Mas eu não tinha direcionamento. Então, em julho, eu ainda tava nadando um pouquinho escorregando, sabe? Tava escorregando, mas já tava começando a entender alguns princípios. Então, a minha preparação foi bem tardia. Então, tem muitos alunos que hoje em dia vêm falar com a gente e falam assim, Dani, eu não tô conseguindo focar, eu tô aqui agora em julho, agosto, ainda dá tempo? E eu digo pra vocês, dá super tempo, gente. Dá muito tempo ainda. A gente tá agora no meio do ano, é hora do gás final, nessa reta final. Então, dá super tempo, gente. É só fazer a preparação de uma forma inteligente. Uma base teórica vocês já têm da faculdade, agora é hora de direcionamento, não é hora de ficar engolindo detalhe por detalhe de apostila, detalhe por detalhe de aula. É fazer uma coisa inteligente. E aí foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu lembro que eu pegava muita prova antiga, pegava simulado, perguntava assim, buscava entender como a Unicamp cobrava tal assunto, como a USP cobrava tal assunto. Eu tinha muita pretensão de voltar para São Paulo, de passar aqui na USP São Paulo. Até porque depois que eu decidi pediatria, isso foi em meados de julho para agosto, eu sabia que eu queria uma pediatria mais hospitalar, que era o que a USP oferece, né? Então eu já tinha bem alinhado até a instituição que eu queria. Queria muito a Unicamp também, é excelente em pediatria. Mas aí depois que eu comecei esse direcionamento, eu devorava, assim, as provas da USP. Eu pegava a caneta colorida, né? A minha firula preferida, minha firula de estimação. Eu digo que eu faço essa firula com consciência, assim. Pegava caneta colorida por caneta colorida, post-it por post-it, deixava ali um macetinho pra eu lembrar do que eu tinha dúvida. E eu tinha a segurança de que ia dar certo porque a minha base era muito boa. Eu sempre estudei muito na faculdade e eu gostava de explorar tudo, mas aí nesse momento do direcionamento, meu desempenho deu uma guinada. Então eu lembro que assim, eu tinha um desempenho médio nas provas de 65%, 70% quando eu comecei a fazer. E aí depois que eu comecei a pegar um pouco mais o jeito, então, sei lá, peguei as provas dos 5 anos anteriores, né? Eu me formei em 2019. Então eu peguei, sei lá, de 2014 pra frente, 2015 pra frente. E aí as primeiras, meu desempenho era pífio, assim, tipo, muito baixo mesmo. Aí quando eu comecei a pegar o jeito foi pra esses 65%, 70%. E aí quando eu peguei as provas dos anos mais anteriores, assim, mais próximos, eu beirava aí os 75%, 80%, porque eu comecei a fazer de uma forma inteligente. E eu fazia muita prova.
Eu pegava as instituições similares, pegava a USP Ribeirão, que eu nem ia prestar, mas eu pegava pra fazer. Pegava simulados, discutia com os meus amigos. Eu não era muito bom de estudar em grupo porque eu sou meio disperso, né? Mas às vezes eu sentava com os meus amigos, os meninos que moravam comigo, a gente fazia algumas questões, discutia alguns temas. Então, no momento que eu consegui aliar direcionamento com sentido no que eu tava fazendo, o meu desempenho guinou bastante. E aí, meu recado pra você que tá nos ouvindo é: dá tempo, tá? Mas sejam um pouquinho mais espertos do que eu. Coloquem direcionamento no momento de estudo que vocês estão. E uma coisa que eu sempre falo, né? Na época que eu prestei, não tinha o intensivo da Medley. Tinha o CR Medley, né? Ó, o velho caduca aqui falando. Não tinha o intensivo. Na minha época, né? Aquele negócio de... não tinha. E eu... Hoje em dia, vendo pra trás, eu acho que o intensivo seria excelente pra minha preparação, porque era justamente o que eu precisava. Eu tinha uma base boa, eu construí uma base boa, eu precisava de direcionamento, eu precisava conhecer a instituição que eu queria prestar. Eu precisava saber que na USP tinha muita imagem, né? E, inclusive, o intensivo traz até o diferencial de cirurgia, que pra quem vai prestar USP São Paulo, ou as outras provas têm cobrado uma dificuldade maior, né? Especialmente em cirurgia, tem chamado mais atenção. Com certeza, nossa, teria mudado o meu desempenho, assim, da água pro vinho, né? Mas é isso, assim, foi, sei lá, foi uma avalanche de emoções, até porque eu tinha a mesma sensação que você, que eu tava no final da graduação e... a gente fica muito próximo lá na Unicamp, né? Acho que a gente compartilha isso, esse saudosismo, essa nostalgia, porque eu tinha muita proximidade, eu gostava muito de estar lá, então ao mesmo tempo batia a nostalgia, batia a vontade de aproveitar. Eu não me privei de fazer nada, então eu desde o vestibular, virou uma sessão de terapia, né? Eu tô só aqui, ó, de frente com o Marcos Marangoni. Você, ouvinte, virou meu terapeuta agora, me escutando falar. Eu sempre busquei o equilíbrio, né? Então eu continuei jogando vôlei, que eu gostava muito, eu continuava correndo, eu continuava passando tempo com as pessoas que eu gostava, voltando para São Paulo aos finais de semana para ficar com a minha família, porque para mim, se eu saio desse equilíbrio, eu desatino, assim, eu saio real de mim, assim, e é muito fácil da gente se perder nesse caminho. Então, manter essa rotina e de entender o que era importante para mim vem desde a época que eu prestei vestibular. E eu busquei manter isso na preparação para residência médica também. Então, eu não me privei de aproveitar nada. Claro, com moderação, né? Você não vai sair para festa toda semana, tudo. Você vai, enfim, saber os momentos de você aproveitar com parcimônia, com moderação. Mas eu acho que não me privar de viver o momento que eu estava vivendo me ajudou muito a manter a sanidade mental, sabe? Você ia bastante em festa, viu, Daniel Zaida? Que eu lembro. Olha, não faltava em uma. Não, arroz de festa. eu era presença confirmada, lista VIP. Ainda sou um pouquinho, né? Mas menos, enfim, infelizmente. Justo. Mas você vê. Aí, justo. Ó. Aí, ó. Isso é legal, né? Que trazer essa experiência de que a gente não precisa deixar de ser a gente mesmo, assim, né? Eu acho que... E vários convidados já trouxeram isso dessa parte do equilíbrio, né? De conseguir se relacionar, principalmente, né? E aí, a partir de você conseguir se relacionar, talvez fazer uma atividade física, você consegue trazer de uma forma mais holística o você para aquele estudo, né? Porque é isso, precisa... Além da programação para estudar... Precisa ter uma pessoa que estuda, né? Então, às vezes a gente se organiza um monte, né? A mentoria te ajuda a priorizar, né? O intensivo vem, te direciona, mas a gente precisa ter a pessoa que está estudando, né? Então, esse equilíbrio é muito legal, assim. E eu me vejo muito quando você fala dessa parte do intensivo, porque eu também, nessa fase, assim, eu precisava muito ter um direcionamento, assim, e era um momento que eu estava muito cansado. E aí eu ia reler cadernos, assim, sei lá, que eu achava relevantes. E aí tinha uns negócios tão nada a ver, assim, o detalhe do detalhe, né? Umas picuinhas, assim, absurdas. E que eu só consegui começar a me livrar quando eu comecei a fazer prova anterior, assim. Eu não fazia isso de uma forma consciente, então não era uma coisa que eu falava, nossa, essa semana eu vou fazer 2 provas na íntegra. Mas era um negócio que tava todo mundo ali fazendo, tipo, vamos olhar a prova. E aí, realmente, é um negócio que você consegue extrair o sumo da prova, né? Quando você faz várias provas em seguida. Eu lembro, por exemplo, que quando eu fui fazer da Unicamp, eu peguei uma semana e fiz todas as provas da Unicamp dos últimos 5 anos, assim. E aí, chegou no final da semana, eu tava assim, ó...
incrivelmente sabendo sobre coisas da Unicamp. Aí fiz a semana da USP, e assim por diante, e foi muito, muito bom, né? Esse estudo por questões, né? E aí, trazendo para nossa realidade hoje, né? O nosso banco de questões. Quantas questões a gente tem no Intensivo São Paulo? Mais de 40 mil questões no nosso Intensivo São Paulo. O gerente ficou louco. O gerente ficou louco. De questões. É um bancão de questões, né? Bancão. É um banco pra ninguém botar defeito. É uma Mais poltrona, de 40 mil né, questões. É uma poltrona, é um banco de Itu. Isso, é um banco de Itu. Mais de 40 mil, e menina, tem mais, acredita? né? E tem, a gente faz também no intensivo, que é bem legal, fazendo o momento aqui de falar bem do nosso intensivo, a gente se debruça, né? O que eu fiz na minha preparação para eu passar na residência, hoje é o nosso trabalho, né, Daniel Zaidan? A gente se debruça sobre essas bancas e a aula do intensivo é direcionada, a gente faz simulados específicos. Então, sei lá, eu quero fazer sírio-libanês. Tipo, é minha função do Daniel Zaidan, se debruçar sobre a banca do sírio-libanês, entender o sírio-libanês a fundo e fazer... Falar com os residentes, falar com os pessoas de lá, residentes, entender ver as como linhas é de o pesquisa. serviço. Exato. E aí você traz um simulado com direcionamento para o sírio-libanês, né? Uhum. Então, a gente tem pessoas que trabalham como preceptores na USP São Paulo. O que o pessoal da USP São Paulo está dizendo? O que o pessoal do Einstein está dizendo? O que o pessoal da Unicamp está dizendo? E isso ajuda a gente a direcionar como a gente vai elaborar o nosso curso, como a gente vai fazer o nosso diferencial, como a gente vai fazer os nossos simulados. E isso, né, Dan Zaidan, você falou do diferencial de cirurgia. O diferencial de cirurgia, ele surge, ele nasce a partir desse nosso estudo das questões, né? Então, putz, nós estamos percebendo, e isso já era um pouco uma dor quando estava na minha época de prestar residência, que foi há 6 meses atrás. 6 meses atrás. 7? Brincadeira. Foi há pouquíssimo tempo atrás, já era uma realidade. E aí a gente Você tinha cabelo naquela época? Eu não tinha, não já. tinha, já. Já não tinha, gente. O meu cabelo se foi, acho que lá pelo 4º ano. Mas... Eu até me desconcentrei, fiquei pensando na minha... Um medo, uma cidade. Um medo. Das dores, desde o seu 4º ano. Então, em 1900 quando eu atendi o Elvis Presley no meu internato. Não, brincadeira. Gente, eu me formei em 2015, tá? Não é tão velho assim. Eu queria fazer um disclaimer. Não quero fazer etarismo aqui, pessoal. É só uma licença poética. Eu achei etarismo. Amo o Marcão. Sou extremamente íntimo dele, portanto, posso fazer achei etarismo e calvície-fóbico. Assim, calvície-fóbico. Achei. Enfim. O diferencial de cirurgia surge desse estudo que a gente faz das instituições em São Paulo e percebe a necessidade de um aprofundamento, né, Dan Zaidan? E aí a gente vê, por exemplo, também outras instituições que vão focar em distúrbios psiquiátricos, que é algo peculiar daquela instituição. Problemas de dermato, problemas de otorrino, de oftalmo. Então, que não é para todo mundo saber. Não são todas as bancas que cobram otorrino. Mas, para as bancas que você está estudando, pode ser super interessante. Então, a gente tem um módulo de especialidades também. Então, é isso. Saiba onde você está indo e, a partir daí, direciona o seu estudo, né? Para quem não sabe onde está indo, todos os caminhos são super cansativos, né? Acho que a gente já falou sobre isso também em algum episódio, assim. Todo caminho serve, porque você não tá indo para lugar nenhum. Onde você vai, né? Aí você pega então, assim, se o seu objetivo é só, eu quero ser residente. Por quê? Porque todo mundo vai ser residente. Tipo, putz, melhora nisso, assim, gasta um tempo construindo o seu sonho, né? E a partir daí direciona o seu estudo. Nossa, agora impecável. Não, impecável. Achei, nossa, muito bom o que você falou, porque eu me vi muito no que você falou, né? Assim como você falou. E eu acho que uma das coisas justamente que era uma das minhas dores e que se refletiu muito na prova foi a necessidade de eu ter mais aprofundamento por temas que eram importantes para a USP São Paulo. Então, assim, eu passei muito graças a Medway e eu falo isso pro John sempre. Não sei se você sabe, mas o John foi residente lá da clínica, né? Sim. E eu conheci o John lá no internato. Então, eu já conheço o John tem muito tempo já. Desde quando você era 4º ano. Desde essa época. E... Você também me conheceu na residência, pois viu? Essa ideia. Eu sou contemporâneo do John. Então fala que o John é velho. É verdade. Não falo. Quer dizer? Não falo.
A média tem seus preferidos, gente. Pois é, você viu só. Então, eu lembro, assim, que quando eu prestei dos meus grandes... A gente sempre pergunta pros convidados, né? Teve algum ponto que te deixou muito ansioso? Meu ponto que me deixou muito ansioso foi no momento que eu corrigi minha prova da USP São Paulo da primeira fase. Sim. Porque eu vi o quão despreparado eu estava de prestar aquela instituição. Porque, especialmente quando eu vi a prova de cirurgia, a USP São Paulo, em 2020, em cirurgia, cobrou uns assuntos, assim, escabrosos, que hoje em dia já é a realidade de todas as provas. Então, acho que quem pegou aquele choque lá, hoje em dia, se fizer uma prova de agora, não vai sentir tanto choque quanto sentiu. E eu tava preparado para fazer uma prova da Unicamp, que era um lugar que eu conhecia. Então, eu sabia que lá cobrava muito pâncreas, estômago, esôfago, duodeno. Sim. E aí, eu cheguei na USP e cobrava imagem de tomografia, cobrava, cara, hematoma, sei lá, umas hérnias bizarras que eu nunca tinha visto na vida. E eu lembro que na USP, o ano que eu fiz foi muito difícil, caiu muita nota de corte para a maior parte das especialidades. E eu fiz uma nota de corte que me permitia passar, assim, sei lá, em último lugar, sei lá, da pediatria, sabe? Na primeira fase. E aí eu acabei ficando em 42º lugar de 40 vagas da pediatria. Ainda dava. Mas antes de eu saber desse resultado, eu olhei e falei assim, acabou pra mim. Não vou conseguir chegar na instituição que eu quero. E eu lembro que eu fui, no mesmo dia, um amigo meu de uma outra cidade dormiu em casa, na minha casa, porque ele tinha ido fazer a prova. A gente saiu nesse dia, a gente foi pra uma balada esse dia. Olha, eu mantendo a imagem de festeiro. A gente foi pra uma balada esse dia e eu, assim, cara, chorei na balada, assim, tipo, dei uma choradinha. Meus amigos foram pra balada, você que está escutando, você mesmo que foi comigo pra balada esse dia, não me viu chorando, mas eu dei uma leve choradinha, assim, ó, no banheiro da balada e voltei, como se nada tivesse acontecido. Eu chorei porque eu falei, Marcão, acabou pra mim. Não tô preparado, não fiz esse direcionamento, a prova foi muito diferente, eu vou chegar na segunda fase despreparado. Se eu passar para a segunda fase, eu mandei uma mensagem para uma veterana minha da Unicamp, a Gabi Trevisan, mandei uma mensagem para ela no mesmo dia e para Jussião, que foram minhas veteranas da Unicamp e foram minhas R+, na USP. Vamos pedir autorização agora para citar esse monte de gente com nome e sobrenome, né? Perfeito. Mas enfim, desculpa, entrei no momento aqui, você que sabe quem está falando. Eu mandei mensagem para as meninas e falei assim, gente, obrigado pela ajuda, obrigado por ter me mostrado a realidade dessa instituição da USP, né? E não deu pra mim. Um beijo, felicidades, não vou passar. E é isso. E nesse momento eu senti a dor de não ter tido esse direcionamento. Então eu sou muito fã do diferencial de cirurgia, eu assisto às aulas, assim, porque eu acho que me resgata esse momento, sabe? E não é só de cirurgia, né? Eu falei pra você da questão da tomografia que me marcou muito, uma tomografia que eu nunca tinha visto na vida, que caiu na minha prova da USP São Paulo. O intensivo tem também o diferencial de imagens radiológicas, tem um módulo do curso inteiro sobre imagens radiológicas. Então, toda hora eu me pego pensando, cara, se eu tivesse feito, o meu desempenho teria sido muito melhor. Muito, muito melhor mesmo. Então, vamos fazer, assim, um guia de orientações para quem está nesse mesmo momento que a gente, que tem outros recursos do que a gente. O primeiro, eu acho que é isso que você falou, autoconhecimento. Então, você ouvinte aí que está nos ouvindo nesse momento, saiba reconhecer o momento que você está. Se você não tá querendo prestar residência, escuta seu coração. Se você tá querendo ir para as Forças Armadas, se você tá querendo... assume isso, né? E assume isso. Se você tá querendo prestar uma instituição que você tá prestando só porque seu amigo XY, amiga, namorada tá prestando também e não faz sentido para você, cara, reconheça isso. Para um momento e fala assim, para onde eu tô indo? Qual que é o caminho? Qual que é a estrada que eu quero tomar? Esse é o passo zero. Na verdade, não é nem primeiro passo, eu acho que é passo zero. Porque eu já falei inúmeras vezes aqui, eu compartilho muito desse pensamento pra minha vida. Se você não vê sentido no que você tá fazendo, você não vai chegar em lugar nenhum. E se você chegar, você não vai sentir prazer, você não vai sentir felicidade de onde você tá. Então, eu acho que esse é o passo zero, né? Qual o próximo passo? Pergunta surpresa. Tá. Improviso. Sabendo o que você vai fazer, eu acho que você precisa de uma programação, né? Sim. Então, a gente já falou isso em vários episódios também, e vários dos nossos convidados também compartilham dessa mesma experiência, assim. Então, não adianta sair fazendo coisa igual um boi louco, assim, né? Então, o boi louco, ele dá cabeçada, ele se machuca, ele se fere. Então, você tem que ser um cavalo e não pode ser um cavalo paraguaio, que só tem arranque, né? Então, você tem que saber... Um maratonista, né? Daniel Zaidan. Agora entendi, agora peguei. Agora Daniel Zaidan falando do boi louco, ele não estava entendendo. Boi, cavalo gente, paraguaio. Não, nascido e criado em São Paulo, menininho de apartamento, eu não tava pegando a metáfora. Agora peguei. Sim. Vamos que agora foi. É o maratonista, né, Dan Zaidan. Então,
é isso, assim, você precisa conhecer o seu... Você precisa fazer uma proposta de pace. Agora, quer dizer, gente... Ai, olha... Agora, você precisa fazer uma proposta de pace e acompanhar o seu pace, né? Então, qual é o seu diagnóstico? O meu pace agora é tanto. Então, eu estou acertando tanto em julho. O meu objetivo para minha nota de corte é acertar X%. Hoje eu acerto X menos 12. O que eu tenho que fazer para chegar no X, entendeu? E a partir daí, estruturar todas as semanas o que você vai fazer e, semana a semana, revisitar essa programação. Total. Esse é o primeiro passo. Então, você vai gastar algum tempo por semana para fazer a sua programação, para desenhar o que você vai fazer naquela semana. Você sabe um macro até o final da sua prova, até o dia da sua prova, e semana a semana você vai reavaliar, falar, putz, semana passada foi média, a outra tinha sido melhor porque eu fiz aquilo, fiz isso e tal, como é que eu vou readequar? E você readequa o seu schedule ali de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com a sua possibilidade e com a sua vontade também. Perfeito, Marcão. E eu acho que a gente fala muito desse objetivo macro, né? Mas vamos vamos compartilhar, assim, algumas dicas do que a gente acha que pode ser feito, assim, em curto prazo. O primeiro, eu vou trazer uma dor que acho que, como professor, a gente recebe muita mensagem dos alunos. E eu acho que eu queria aproveitar esse momento para fazer uma orientação uniforme, né? Que muitos alunos, assim, não só alunos do extensivo Medway, mas alunos que estão fazendo outros cursos extensivos e que vão começar agora a preparação intensiva, acho que isso serve para esse nicho também. Como você aliar uma preparação de um extensivo, que ele é desenhado para acabar um pouco antes da preparação do intensivo, e que tem uma outra pegada de aula, um outro desenho, uma outra didática, para começar a fazer uma preparação do intensivo, né? Eu acho que essa é assim, acho que top 1 da Billboard no meu inbox nos últimos tempos. E eu acho que agora a gente tem que entender, né, nessa época que a gente está, julho, reta final, que é época de priorizar o intensivo, né? É época de você priorizar, conhecer as instituições que você está prestando, como a gente já falou bastante aqui, conhecer as suas deficiências, em qual grande área que você está pecando um pouco mais. E esse é um momento que eu aproveito para dizer assim, cara, esse momento do ano é já para ter dominado as instituições, as grandes áreas nas quais você tem maior, como que eu vou dizer? Maior rendimento com menos esforço. Não me entendam mal, não é para não estudar ou para não priorizar essas áreas, mas GO, pediatria e preventiva, você tem uma curva de evolução que ela é maior do que na cirurgia e na clínica médica, que tem uma grande... O Mika sempre fala isso, que tem uma grande volumetria de materiais para você estudar. Então, eu acho que esse é um ponto também para refletir nessa época do ano. Então, dica número 1. Me perdi na minha dica primeira. Não, lembrei agora. Não, a dica número 1 é você fazer... priorizar a preparação do intensivo. Voltei para mim. Dica número 1. Você priorizar sua preparação do intensivo. Dica número 2, fazer o seu diagnóstico com as grandes áreas, priorizando GO, PED e preventiva. E dica número 3, dentro das grandes áreas, independente de qual for, você ver, dentre os temas que são prioritários, os temas que são mais prevalentes, qual que o seu rendimento não está acima de 80%. E nisso eu acho que o MedBrain vem para ajudar muito, né? Então, o MedBrain lá no nosso aplicativo, seja você aluno do extensivo, do intensivo, né, você ouvinte, ele vai estar disponível lá para você, dando o diagnóstico e prescrevendo ali o seu estudo para o dia, o seu estudo para aquela semana, de acordo com o seu rendimento em cada assunto prioritário de alta prevalência, que são os que você tem que dominar. Cara, não é hora de você esmiuçar assunto de média e baixa prevalência. Precisa saber? Precisa saber. Mas não é hora de gastar todo o seu foco em assuntos que são de média e baixa prevalência na instituição que você está prestando. Então, se eu, por exemplo, quero prestar a USP São Paulo e a USP São Paulo cobrou 2 questões nos últimos 5 anos de ortopedia pediátrica, eu não vou sentar 4 horas da minha hora de estudo para ler sobre ortopedia pediátrica. Agora, se eu for prestar a Unicamp é uma instituição que cobra bastante, né? Não é o foco mais prioritário, mais de alta prevalência, mas a Unicamp tem uma certa relevância maior desse tema. Então, talvez seja interessante. Não vou reservar um período todo da minha semana, mas dar uma lida, né? Voltar, resolver questão e direcionar como que está seu desempenho a partir daquilo ali. Então, eu acho que 3 dicas que eu dou, né? Vou abrir se você tiver mais alguma diferente, mas focar no intensivo, e aí o extensivo realmente agora não ficar em segundo plano, mas não vai tomar tanto o seu tempo de estudo quanto o intensivo, porque o retorno vai ser maior para o seu futuro com o intensivo. O segundo, priorizar as grandes áreas que realmente você vai ter um crescimento maior. Então, GO, PED, preventiva, sem dúvida. Se você não estiver bem nessas áreas, cara,
foca nelas, porque você precisa de um rendimento bom e é mais fácil, teórico, entre aspas, né, de você ter uma boa evolução em tempo de investimento de horas produtivas, horas líquidas produzidas em estudo. E o terceiro é você fazer esse diagnóstico de acordo com os assuntos em determinada grande área para a instituição que você quer. Arrasou, Daniel Zaidan. Hablei, né? Hablou Hablei. completamente. Word. Então agora acabou pra mim. Não Acabou. vou falar mais. Chega. Esse Estou foi indo embora. o podcast, senhoras e senhores. Não, mas eu acho que é só resgatando, porque a gente tem muita dúvida sobre isso nessa época do ano, né? A gente tem recebido muita angústia dos alunos e eu tô pondo isso aqui, abrindo na mesa, porque vocês não estão sozinhos, ouvintes, tá? Então, se você, ouvinte nosso, né, seja nosso aluno ou seja não nosso aluno, tá desesperado com a quantidade de conteúdo que tem no mar, né, de medicina, velho. E não inventar a roda, né? Não, a gente não precisa estudar toda a medicina agora, gente. Assim, ó, absolutamente não é estudar tudo que vai te fazer passar daqui para o fim do ano. E esse momento é um momento muito angustiante justamente porque tá encavalando tudo. Aí você começa a ficar angustiado. Eu preciso fazer o extensivo, eu preciso fazer o intensivo, eu preciso estudar para a prova prática, preciso fazer o CR. Então, agora tá na hora de direcionar. Preciso fazer o currículo, lembrei de uma coisa. O currículo começa a fazer congresso atrás do outro. Verdade. Eu fiz isso, acabei de lembrar agora. Nossa, o currículo eu deixei pro último dia. Assim. Desculpa atravessar você com esse pensamento, mas me veio uma memória base agora. Desculpa, não, é perdão. Isso, o currículo é angustiante, Nossa. A gente fica procrastinando o currículo, né? Mas é isso, essa conciliação dos estudos, e a gente tem bastante material, tem até PDF dentro do Intensivo São Paulo, para fazer essa conciliação entre extensivo, intensivo, preparação para a prova prática, né? Porque quando você começa a fazer o diferencial de radiologia, você está estudando para a prova prática também. Com certeza. Quando você está estudando CR, fazendo aula do CR multimídia, você está estudando para a sua prova de primeira fase também, que está caindo cada vez mais imagem, entende? Então, as coisas começam a se sobrepor e você precisa ter muita sobriedade e sapiência de como coordenar tudo isso nesse momento, assim. Então, as nossas mentoras... Eu tive uma reunião com as nossas mentoras ontem pra gente discutir isso, de como a gente concilia, como a gente vai ajudar os nossos alunos a conciliar esse material para que o desempenho realmente alavanque. E essa época do ano é uma época do ano também, alguns dos nossos convidados já falaram sobre isso, que é aquele momento da estagnação. Nossa. Né, Zaidan? Então, você tava num crescente, você tava com 50, 55, 60, 60, 62, 62, 62. E aí, a pessoa se sente desesperada. E aí, quando você se frustra que você não tá avançando, né? Você fala, putz, não tô avançando. Aí você corre um risco grande, que é de jogar a toalha. Falar, realmente, eu não sou capaz, eu não... posso fazer isso, São Paulo não é pra mim, a USP São Paulo eu não caibo na USP São Paulo, tipo, e aí você desiste e é a pior coisa. Então, não deixa isso acontecer. Se você tá estagnado, se você tá desesperado, respira e siga os passos de Daniel Zaidan, gente. Daniel Zaidan tá aqui pra resolver os seus problemas, entendeu? É isso. Tudo bem? Eu não resolvo os meus, mas os de você... Não, tô brincando. Não, mas eu acho... É muito isso, Marcão, tá? A gente sempre corre o risco, né? Quando a gente vê isso acontecer, de jogar a toalha. Então, eu acho que lembrar do porquê você tá fazendo isso, por isso que o autoconhecimento é muito importante. Eu acho que resgatar o motivo pelo qual você tá fazendo isso é muito importante. Eu lembro que eu tinha uns objetos assim, eu sou muito místico, né? Você já sabe. Já foi místico. Eu tinha dois objetos. É isso mesmo. A mandala é um deles. Mas eu tinha dois objetos que eu me apegava muito toda vez que eu tava querendo desistir. Eu realmente me emociono toda vez que eu falo, porque ainda são muito presentes pra mim. O primeiro era um calendário do Médicos Sem Fronteiras. Legal. No qual tinha uma página que, inclusive, depois a pessoa... Não vou citar nomes para não ter processo, né? De novo. Mas a pessoa que estava na foto virou depois meu assistente na USP. E tinha uma foto dele com uma criança, atendendo uma criança no Médicos Sem Fronteiras. Então, eu deixava nessa página, sei lá, era do mês de janeiro, era dezembro, tava naquela página ali ainda. O Feng Shui que me perdoe, né? Porque eu deixava no passado, mas era a energia que eu queria atrair. Então, pra mim, como jovem místico que eu sou,
olhar para aquilo todos os dias me deixava uma mensagem de que o universo estava reservando uma coisa boa para mim e que logo eu ia sair daquele momento que me estressava muito. Me estressava, mas eu aproveitava muito o processo, viu? E eu já falo um pouquinho mais disso. Mas enfim, um era esse. O outro é uma mandala que eu tenho. Eu sou místico, né? E eu gosto muito do conceito da mandala porque tem uma certa crença que quando você olha para uma mandala, o olhar direcionado para a mandala, que é o projeto tarô. Quando você olha para a mandala, você atrai o que ela vem emanar. E era uma mandala com todas as cores do arco-íris e o símbolo do universo, o Om. Então eu deixava esses objetos muito próximos e para você ouvinte que não acredita em mandalas, pode colocar o que você quiser. Não é aqui uma propaganda das mandalas, né? Mas acho que coloque o que faz sentido para você. Às vezes é uma foto da sua família, uma foto com a sua mãe, com o seu pai, com Gente, a ação das empresas de mandala agora vão subir o super. Agora meu cupom Mandala 10. Oferta de mandala aqui e procura... Vou fazer uma mandala com uma foto minha e vender na... Por essa nem o Trump esperava. Agora as ações das empresas que produzem mandala. Vamos buscar por que tá crescendo tanto venda de mandala? Por causa do projeto R1. Mas pode ser uma foto do seu pai, pode ser uma foto da sua mãe, podem ser pessoas que te inspiram, professores que te inspiram, né? Acho que todos nós temos alguma figura, seja familiar, seja pessoal, né? Seja na faculdade, que você tem uma pessoa que te inspira, né? Então, acho que você deixar isso de fácil acesso para não te fazer perder esse norte é de muita valia, né? Bonito, até me emociona um pouco de lembrar. Porque eu sinto que eu aproveitei muito o processo, sabe? Falando um pouco disso, assim. Eu acho que a gente... Uma coisa... Acho que praticamente unânime de todos os nossos convidados foi essa questão do processo, né? De confiar no processo. Você confiava no processo que você estava fazendo na sua preparação? Você conseguia ter essa visibilidade? Eu tinha pouca consciência, talvez, mas eu acho que eu confiava no processo, assim. Eu acho que eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia para onde eu estava indo também e eu fui feliz também no meu processo, assim. Apesar de ter tido vários dissabores, né? Não é um caminho fácil, né? A gente não tá falando aqui que é um caminho de rosas e lírios. E romantizando, né? Não é nada romântico. E um objetivo, ele não é... Quer dizer, o sofrimento talvez ele seja romântico, né? Em algum aspecto. Mas não é só delícias, né? É uma dor e uma delícia que andam muito juntos ali. De você se frustrar, se expor... ter sucesso, e aí você tem sucesso, e aí você vai bem, e você vai mal, e você tem apoio, e você não tem apoio. E isso é viver, né, gente? Isso é assim toda a vida, né, Marcão? Isso é viver. É assim toda a vida. E acho que você ser gentil consigo mesmo te faz muito confiar nesse processo, né? Sim. Eu tinha Depois que eu decidi que eu ia prestar pediatria, aí eu virei assim, eu virei muito tóxico comigo mesmo, assim, por algumas semanas até perceber o quão devastante eu estava sendo, porque eu pegava meu desempenho e comparava com o de todos os meus amigos, e aí eu tinha um pensamento tóxico de que, cara, por que eu não tô indo tão bem quanto eles? Cara, eu não vou conseguir passar na USP, não vou conseguir passar na Unicamp, eu vou... E na minha cabeça, naquela época, era um turbilhão de emoções tão grande que pra mim parecia que o mundo ia acabar. Uma pessoa que até então estava pensando nas possibilidades da vida, em curtir a juventude, tudo, pra mim, depois do momento que eu decidi, parecia que o mundo ia acabar. E se eu não chegasse naqueles 70%, 80% que eu precisava pra passar, eu não valia de nada. Então, teve boas semanas que eu comecei a ser muito carrasco de mim mesmo e de realmente colocar em xeque tudo que eu sabia, tudo que eu fazia. Até um momento que eu até comecei a duvidar da minha capacidade de me formar médico, assim. Então, foi muito delicado para mim. Foi um processo muito ansiogênico, né? Eu já sou tenho uma certa carga de ansiedade controlável, mas nesse momento eu senti que ela descontrolou, assim, não foi uma coisa benéfica pra mim, e eu senti que eu parei de respeitar o meu processo. Muito pelo contrário, eu passei a desrespeitar tudo que eu tinha conhecido, atropelar, né? Então, cuidado, se você, nosso ouvinte, está passando por isso também, tente resgatar e valorizar todo o percurso que você teve, não joga tudo pro alto e fala, meu Deus, acabou, né? Acho que muito delicado a gente passar por isso e é também uma constante, né? Uma comum, né? Um pensamento muito comum. Sim. Bom, vamos falar um pouquinho, antes da gente finalizar, assim, só pra gente... falar um pouquinho de técnica de estudo propriamente dito, né? Quais técnicas que funcionaram melhor para você nessa reta final? O que você fez que você acha que foi o melhor para você?
Putz, eu fazia resumos das coisas que eu achava mais relevantes, assim. Eu não gastava muito tempo, mas eu aprendia muito escrevendo, assim. Uhum. E aí, quando eu descobri as questões das provas, né, as questões de banca, eu descobri bem tarde. Aí eu vi que foi uma guinada, assim, que eu levei pra mim. Eu tinha medo de fazer a prova muito cedo, então eu falava, putz, eu não vou fazer a prova da Unicamp muito cedo, porque senão eu vou aprender essa prova, e aí quando eu estiver Sim. perto eu não posso rever, porque aí eu já vou estar enviesado, eu vou lembrar, porque minha memória, não sei o quê. Então eu tinha esse receio e eu fiquei empurrando a realização dessas provas para frente. Mas quando eu comecei a fazer foi muito diferente, assim. Foi um aprendizado muito bom. Eu não tinha as questões comentadas padrão Medway aí que a gente faz, que eu acho que são muito boas para você aprender pela questão, né? Mas olhar o que a banca estava querendo, olhar não só que cai sífilis, mas como cai sífilis em cada uma das bancas, eu acho que me agregou muito, assim. E uma coisa que deu muito errada, acho que foi mais no começo do ano, é que, gente, se teve uma pessoa que gastou dinheiro errado com livro na faculdade, fui eu, assim, ó. Eu fiz meus Menino, pais eu gastarem também. com tudo. E aí eu tinha Nossa, essa eu tara também. pela... Abria o Cécio, O entendeu? O Harrison, Harrison. E aí tinha um Harrison Pocket, assim. tenho. Eu tenho também um azul. Eu tenho o Cécio e o Harrison ainda até E hoje. aí tá lá, gente, na minha Nossa, casa, assim, eu ó. estudava pelo Cécio pra residência. É isso, gente. Eu tinha muito esse bloqueio. Aí, quando eu vi que, tipo assim, eu passava 6 dias e estudava, sei lá, 3 páginas. Porque, gente, você leu o Cécio, eu não sei se você, nosso ouvinte, já leu o Cécio. Mas, assim, é um desafio ficar acordado, entendeu? Lendo o Cécio. Porque ele fala sobre a mesma coisa por 3 páginas, e é uma letra minúscula, e é isso, assim, você É fica igual ler ali Madame Bovary, é 5 páginas descrevendo o descrevendo vestido. nada. E o do Cécio é 5 páginas descrevendo por que a bimboca da parafuseta da doença. E que não é o que cai na sua prova de residência, Não, é né? muito interessante. Não, pelo amor de Deus, gente. Cécio, se você está nos ouvindo, brincadeira. Cécio, Dr. Cécio. Dr. Cécio. Eu acho que depende do momento que você tá, né? Eu acho que quando você tá no começo da faculdade, ou quando você precisa aprender muito sobre um assunto, ou você precisa fazer um trabalho, cara, é um livro incrível. E você assim já como tá os outros cansado, livros, né, durante a faculdade, e a gente fez a nossa preparação durante a graduação, né? Então, quem estuda depois do trabalho ou depois da faculdade é muito desafiador, assim. Muito consegue. desafiador você manter o foco, você fazer alguma coisa que te mantém ali entretido, né? Você fazer horas líquidas mesmo, é algo muito desafiador. Então, eu acho que eu caí nessa firula aí, mas consegui me reerguer. Essa era a minha firula também. Mas meu ponto forte, eu acho que era justamente igual você falou, fazer muita prova, assim. Eu fazia pelo menos umas 2 provas na íntegra, nas quais eu sentava e realmente só levantava no momento que eu tinha terminado. E uma coisa que eu vejo olhando pra trás, eu acho que eu poderia ter feito mais, e que eu acho que nossos convidados trouxeram muito isso, foi a correção ativa, que a gente fala hoje em dia muito na Medway, né? Mas que na época não tinha esse insight. Você fazer uma correção como estudo ativo, voltar questão por questão, né? E não ficar naquele negócio de fazer 3 questões e ir lá olhar a resposta e voltar para estudar, Sim. faz toda a diferença. Eu acho que é uma das formas que o ganho de estudos é muito grande. E assim como você, acho que era meu maior bloqueio. Meu bloqueio era o bloqueio da leitura. Eu queria ler tudo. Sim. E render tudo e ser especialista em todas as áreas e olhar todas as fontes e todos os protocolos. Eu sentia muito esse bloqueio. Muito, muito, muito mesmo. E o Cécio e o Harrison também foram meus companheiros e por um bom tempo, inclusive. É isso. Ai, o meu Neme de Deus. obstetrícia, eu estudava. Nossa, também, Zugaib. Zugaib. Nossa, eu era fã de todos. E acho que a gente falou um pouquinho de quem, na nossa preparação, estando no internato, né? Mas acho que a gente tem muitos ouvintes que já se formaram também, né? Uhum. Acho que uma dica importante que eu posso dar para esse nicho nosso, acho que é, cara, parar e pensar quantas horas você está gastando trabalhando, porque realmente tem gente que precisa, cada um tem suas necessidades, cada um sabe onde o calo aperta, né? Tem gente que precisa sustentar a família, que tem, enfim, gastos que precisa cobrir da sua vida, mas tem gente que fala, eu tenho tal e tal e tal plantão, estou em tal e tal e tal escala, estou no meu padrão de vida confortável, não preciso trabalhar além disso para sustentar, mas estou mantendo 3, 4 dias na semana, com 12 horas, trabalhando, sei lá, 60 horas na semana e estudando o resto. Uhum. Se você precisa disso, acho que é uma questão, um caso. Mas se você
para e olha e fala assim, estou numa situação financeira, de tempo que eu não preciso de tudo isso, assim, que eu não preciso trabalhar esse tanto, consigo organizar melhor meu esquema de plantão, meu esquema de trabalho, faça esse exercício, faça essa tentativa e priorize aí o seu foco naquele determinado momento. Poxa, acho que tem muitas pessoas que nos escutam que realmente precisam trabalhar X horas, porque tem as suas necessidades e realmente, cara, meus parabéns e máximo respeito aí por vocês, porque realmente quem precisa mesmo desafia e batalha muito. Mas talvez pense se você realmente precisa de todas essas horas trabalhando, se você consegue, tipo, distribuir melhor as suas horas nessa reta final, porque acaba sendo uma dor também dos nossos alunos já formados que trazem pra gente. Poxa, Dan, eu tô trabalhando em 7 escalas de plantão e fazendo 60 horas de plantão na semana. Ah, mas você precisa dar todas essas horas? Você consegue, enfim, dividir melhor? Sabe que não. Aprenda a dizer não, né? Aprenda a dizer não, É um né? desafio pra vida também. Abraçar o mundo com as mãos e pés. É isso. Bom, cara, passou voando o tempo, né? Isso mesmo, Dan Zaidan. Passou voando. Que conversa agradável, né, amigo? Muito bom. Ficaria horas aqui de frente Ficaria com o Marcos também. Marangoni e junto aqui com vocês no nosso podcast. Excelente, Marcão. É isso aí. Vamos para o nosso momento da dica do dia? Vamos para a dica do dia. Dica do dia é: faça um intensivo São Paulo. É isso. Nosso curso desenhado às custas de muito trabalho, muito esforço, análise, estatística, análise questão por questão. A gente literalmente faz questão por questão, a gente revisa comentário, revisa atualização, revisa tudo, desenhado para poder entregar para vocês o melhor material possível com uma das nossas premissas sine qua non, sem a qual não existiria a Medway, que é o direcionamento para as provas de São Paulo. Então, o Intensivo São Paulo, ele é desenhado de acordo com as instituições que, enfim, tem as suas peculiaridades, suas formas de cobrar cada assunto, que tem as suas prevalências de assunto diferentes de uma para outra. Então, aproveitem muito isso, aproveitem os diferenciais, né? Se vocês quiserem conhecer mais, o link tá aqui na bio. Convido vocês, mais do que convidado, para vocês verem aí um pouquinho, conhecerem um pouco mais, inclusive dos diferenciais de cirurgia, de radiologia que a gente falou. Tem o Free Trial, né? Se você Tem o Free quiser Trial. conhecer a nossa plataforma, que já o nosso banco de questões, né? Você pode se cadastrar aí e consumir uma parte do conteúdo de forma gratuita e é algo bem interessante. E o falar de intensivo me toca muito, Dan Zaidan. Não sei se você sabe, mas em 2020 eu participei do desenho do intensivo. Então, essa coisa da estatística, do banco de questões. Então, é quase que um filho para mim, assim, o Intensivo São Paulo. Eu sou muito fã do produto e acredito... E a gente sabe disso, né? Na verdade, não é uma questão de acreditar, é uma questão de dados que o nosso intensivo ajuda muita gente a conquistar a residência dos sonhos. Até emocionante. Acho que é o curso preferido de boa parte de nós, né? Sim, Assim, gente, olha, é a muito gente ama gostoso. todos os cursos igual, né? Igual ao filho, gente, não tem como escolher. Mas a gente faz o intensivo com tanto carinho e tanto esforço, né? Acho que você usa uma palavra que é bem isso, a gente se debruça, cara. Quanto tempo a gente não passa revendo prova por prova, falando com gente das instituições, conhecendo mais por trás, lendo artigo dos pesquisadores que estão na USP, na Unifesp, entendendo por que cobra desse jeito, pra gente trazer o melhor pros nossos alunos, né? E acho que nesse momento é justamente o que faz a virada de chave para que vocês consigam direcionar e remar no rumo certo. Fica aí a nossa dica, então. E ficamos por aqui, Dan Zaidan? Ficamos por aqui. É Ficaria isso. horas aqui, real Ficaria oficial. horas. E se você quiser, então, turbinar seus estudos nessa fase, se você quiser sair dessa estagnação, pode clicar aqui no link que está aqui embaixo, ou no seu streaming, ou no YouTube. E aí, você pode ter acesso aos nossos conteúdos do Intensivo São Paulo, tá bom? Sigam a gente no Instagram, arroba medway.residência, medway.residência médica. E fiquem lá com a gente, porque vira e mexe tem novidades, né? Não posso dar spoilers, né? Mas vocês vão seguir no Instagram, mas sempre tem novidades boas, Sempre né? tem. E assim, um recado final que eu posso dar para os nossos ouvintes, né? Ou até um recado que eu queria dar para o Daniel Zaidan lá de 2019. Cara, sendo uma metáfora perfeita para essa preparação, uma maratona, tem o seu gelzinho de carboidrato no bolso. Olha. Interprete como você Fica quiser. aí a dica. Fica aí a dica. Consuma o seu gelzinho de carboidrato para você conseguir finalizar essa prova. Consuma o que te faz feliz. Revisite os objetivos, revisite os seus processos interiores que estão te fazendo remar. Né? Respira e respeite o seu caminho. Você não está sozinho
E a gente também tá aqui junto com vocês, dividindo os ombros, dividindo os ouvidos, olhos, ombros abertos, né? Tamo junto até o vocês. final, gente. É isso aí, galera. Um beijo pra Um vocês. beijo. A partir da semana que vem a gente volta com os nossos convidados, tá bom? Não se preocupem, a gente não foi abandonado, É né? isso, não. Lonely. Ninguém we're faltou Mr. hoje, Lonely. né? Não. Ah, deram bolo na gente. Vamos fazer o quê? Com o tititi aqui. Vamos falar sobre qualquer coisa. Liga aí e a gente improvisa. Então, a partir da semana que vem, teremos mais um episódio com mais convidados super especiais. E a gente tá chegando no fim da nossa temporada, né? Estamos chegando, faltam 2. Faltam 2 episódios. É isso. Então, fica aí o convite para vocês continuarem nos acompanhando. Se você chegou agora nesse primeiro episódio, ouça os outros episódios porque estão excelentes e a gente dá Verdade. mais dicas como as que a gente E a deu gente hoje. combina a cor também em mais episódios. É verdade, tem easter eggs, né? Verdade. Dentro dos episódios. Galera, beijo enorme para vocês e até semana que vem. Beijo!